Fala galera, no vídeo de hoje iremos realizar um breve resumo sobre a empresa Hortigil Hortifruti S.A., que irá realizar abertura de capital na Bolsa de Valores. O legal dessa análise é que não se trata nem de uma small cap, mas sim de uma micro cap. Normalmente essas definições são baseadas em valor de mercado, o que ainda não está claro, pois não foi definido o valor de cotação da ação que vai ser negociado na abertura de capital. No entanto, a empresa tem um lucro tão pequeno que, ao meu ver, é uma empresa que deve ter valor de mercado bem reduzido ao longo do tempo. Na imagem que aparece na tela, podemos ver o lucro líquido ajustado da empresa de 2018 até o primeiro trimestre de 2021. Um ponto relevante nessa análise é que normalmente empresas de crescimento que de maneira notável se enquadra a rede Hortigil Hortifruti é o prejuízo inicial dessas companhias. Normalmente, empresas de crescimento vão reduzindo seu prejuízo até que começam a apresentar lucro. Vejo isso como um padrão, porém, existem algumas empresas até bem mais faladas por analistas e casas de análise que também se enquadram como empresas de crescimento e já vêm apresentando lucros. Na verdade, muitas vezes essas empresas que apresentam prejuízo são negociadas com um múltiplo preço sobre lucro elevados devido à expectativa futura e não baseado no passado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possível. Aproveita e segue a gente também no Instagram, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Retomando ao contexto sobre a característica dessa rede de hortifruti, me parece que será enquadrada melhor como uma empresa de crescimento de valor. Além disso, apesar da inflação afetar bastante o paradigma de oferta e demanda, influencia também no crescimento da receita e do lucro das companhias em segmentos alimentícios. Cabe à empresa ter uma governança adequada para gerir os custos e arrecadar recursos financeiros através dessa relação do spread de negociação. Nesse contexto, é possível observar mais uma vez o lucro líquido da companhia, bem como o crescimento do número de lojas. Não cresce de maneira exponencial e rápida, mas vem crescendo ano após ano. Primeiro, em relação ao lucro da empresa. Estava no patamar de 25 milhões anual em 2018. Já em 2019 apresentou um prejuízo de 12 milhões. Ocorre que, se levarmos em consideração o regime de caixa nos demonstrativos de fluxo de caixa, ao invés do regime de competência que é aplicado na demonstração do resultado de exercício, provavelmente a empresa também ficaria positiva, devido a efeitos de depreciação e amortização de intangíveis. Em 2020, voltou a apresentar lucro anual no valor de 28 milhões. Bem pequeno, um crescimento de 3 milhões em relação a 2018. No primeiro trimestre de 2021, 7 milhões de lucro, contra um prejuízo de 1 milhão no mesmo trimestre de 2020. Quando analisamos sob o aspecto do crescimento do número de lojas, os valores ficam ainda mais próximos se fizermos uma associação para empresas de crescimento de valor. Eram 49 lojas em 2018, subiu para 59 lojas em 2019 e finalizou em 67 lojas em 2020. No primeiro trimestre de 2021, foram 71 lojas contra 58 lojas no mesmo período em 2020. Um aspecto interessante do ponto de vista de recursos financeiros e administração da empresa é sobre o crescimento da companhia e aportes realizados na mesma. A empresa foi criada no Espírito Santo, abrindo lojas posteriormente no Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 2001 e 2010, abriu centros de distribuição no Espírito Santo e São Paulo, o que facilita muito a gestão de custos e o aspecto relacionado à inflação, informado mais no início do vídeo, pois a empresa acaba por ter em suas mãos o poder de facilitar a distribuição, transporte e comercialização dos produtos. Em 2010, houve a aquisição de 30% do capital da companhia através do fundo de investimento Bozano Investimentos. De 2016 em diante, o fundo suíço Partners Group, um dos maiores do mundo, adquiriu quase toda a participação da companhia. Ou seja, todo aquele aspecto de crescimento da empresa se justifica através de inúmeros aportes financeiros. Nessa mesma linha de raciocínio, posteriormente a companhia adquiriu um novo centro de distribuição no Rio de Janeiro, na Pavuna. Hoje possui 3 centros de distribuição e foco geográfico na região sudeste. A maioria das lojas no Rio de Janeiro, 53 lojas, seguido de São Paulo com 15 lojas. Acredito que o próximo passo vai ser aumentar o número de lojas nessa mesma região e futuramente adquirir centro de distribuição no sul do país.
A frequência de compras nas lojas da empresa é bastante agradável do ponto de vista gerencial. Essa frequência aumentou ainda mais na pandemia devido à instituição ter se situado também no nível digital, uma frequência mensal de 2,9 vezes em lojas físicas e 3,8 vezes no meio digital. O gasto mensal também subiu bem mais no meio digital quando comparado ao meio físico, multiplicando praticamente 2 vezes. Do ponto de vista do market share, a empresa apresentou que vem se situando em crescimento contínuo ano após ano. No Rio de Janeiro, até que já está se consolidando, mesmo em um segmento bastante competitivo, com aproximadamente 5,3% de market share. Porém, em São Paulo, o market share ainda é muito pequeno, com cerca de 1,7%. O modelo de negócio da companhia é bem interessante e ela correu para se movimentar em 2020 devido à pandemia para criar meios de comunicação com o cliente. Foi desenvolvido um app, além de comunicação por site e WhatsApp. A empresa tende a não se limitar à geografia ou públicos específicos, de maneira a buscar uma maior diversificação de clientes. Um fator interessante que a empresa demonstra nessa imagem é que quando vamos em supermercados, pelo menos comigo isso acontece, acabamos por nos deparar por produtos não tão frescos e agradáveis no segmento de frutas e legumes. Essa situação tende a mudar quando uma empresa é dedicada especialmente para essa situação. Todas as informações em conjunto nos levam ao mesmo contexto de análise nos números financeiros. A receita da empresa expandiu principalmente em 2020 devido à pandemia, bem como no primeiro trimestre de 2021 quando comparado no mesmo período de 2020. Mas os efeitos de governança são refletidos melhor no lucro bruto e na margem operacional. O lucro bruto vem expandindo continuamente, feito uma escadinha, assim como o lucro operacional. Vale ressaltar ainda que apesar da empresa ter dado um prejuízo em 2019, o lucro operacional foi de 142 milhões, o que já é bem relevante para uma empresa desse porte. Em 2021, os números parecem que vão ser ainda superiores a 2020, tanto na margem bruta como na margem operacional. O lucro depende de outros pontos, como juros e resultado financeiro da empresa. Não vou adentrar nos números de endividamento da empresa, mas hoje se situa em mais ou menos 2 vezes o EBITDA e nem na demonstração de fluxo de caixa. Porém, é importante informar que trata-se de uma empresa bem arriscada, apesar de estar apresentando algum tipo de crescimento, e um segmento bem concorrido, que precisa de boa gestão administrativa e controle de investimentos em CAPEX e crescimento de lojas e centros de distribuição. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast no Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI e até o próximo vídeo.